Bom, pessoal, para quem está acompanhando os acontecimentos na França, né, com a vitória da esquerda, né, da suposta esquerda sobre a extrema-direita e a formação de um governo de coalizão com o centro do Macron, colocando assim a extrema-direita como um terceiro lugar nesse governo, vale lembrar algumas coisas muito interessantes aqui. Primeiro, gente, quando nós falamos de esquerda, a gente teve que voltar um pouquinho lá atrás na Revolução Francesa, e onde surgiu esse conceito de esquerda e direita, né? Então a esquerda naquela época era formada pelos jacobinos, os girondinos e os sans-culottes, né? Então os girondinos eram os pequenos burgueses, tá? Era aquela ala que tinha mais privilégios, que tinha mais condições e que mais tarde fez negociações com a nobreza, entendeu? Enquanto os jacobinos e sans-culottes eram a ala mais radical, certo? Então, quando nós falamos da esquerda que está na França, não tem absolutamente nada a ver com a esquerda radical, com a esquerda marxista, tá, gente? Não tem absolutamente nada a ver. Até porque essa esquerda que está lá na França, o perfil dela é de uma esquerda branca, europeia, enfim, que luta apenas pela sua sobrevivência. Tá? Agora, por que a extrema-direita foi derrotada? Porque os franceses eles sentiram na pele, assim como vários outros países da Europa, o que a extrema-direita é capaz de fazer, uma vez que a França foi dominada pela Alemanha nazista. Muitos franceses foram mortos, muitos franceses judeus foram exterminados. Então, obviamente que os franceses, assim como toda a Europa, ficaram chocados com o fato de que os nazistas fizeram dentro da Europa o que os próprios europeus fizeram na África por muitos séculos: matar pessoas, praticar genocídios. Só que dessa vez, em território europeu, pessoas brancas estavam morrendo. Então esse é o grande terror do povo francês em relação à extrema-direita. Tá bom, gente? Isso não tem nada a ver com luta de classes como conhecemos, como consciência de classes, embora lá havia muitas pessoas árabes, pessoas pretas ali na manifestação, e algumas das pessoas brancas que estavam ali são descendentes dessas etnias, né, africanas e árabes. Nós jamais vimos os franceses lutando, manifestando-se a favor da África, contra a exploração que é feita da economia africana pelos franceses, com os países como Costa do Marfim, Camarões, Senegal e outros, né, países que têm a sua economia atrelada ao Banco Central francês, que controla e imprime suas moedas. Tá? Nós estamos vendo hoje um grande levante africano no Níger, no Burkina Faso, países que fizeram ali um levante militar, onde jovens pretos africanos militares se voltaram contra a França, que eram grandes produtores e fornecedores de urânio para a França, e agora eles estão se alinhando ao Oriente, né, a China, a Rússia, né, porque eles querem sim uma autonomia africana. Então nós nunca vimos os franceses lutando a favor da África. Ou seja, gente, embora eles estão nas ruas fazendo a manifestação, foi muito bacana por sinal, é muito simbólica a vitória deles, o que nós precisamos entender é que, acima de tudo, eles continuam sendo franceses, eles continuam lutando pelos privilégios dos franceses, a revelia do sofrimento do povo africano que ainda está sob a colonização francesa. Assim como nós vimos na Inglaterra essa semana, né, que o Partido Trabalhista venceu lá, isso se dá pelo fato de que os ingleses sentiram na pele os efeitos do neoliberalismo no governo da Margaret Thatcher, que acabou com os direitos trabalhistas deles. Entenderam? Então, isso se dá por uma questão de memória, pelo que eles sentiram na pele. No entanto, os ingleses continuam sendo ingleses, lutando pelos interesses da Inglaterra, assim como os franceses continuam sendo franceses, lutando pelos interesses da França. É da mesma forma que hoje, quando falamos de esquerda liberal americana, gente, não existe uma esquerda marxista nos Estados Unidos. Tá? A esquerda americana liberal ainda assim é americana, ainda assim é burguesa e ainda assim é imperialista.